Você sabia que no Brasil 28 milhões de pessoas têm um familiar com problema de dependência química? Esse dado é da Universidade Federal de São Paulo e preocupa muito a gente, não é isso mesmo, Tuca? É verdade, Regi. Para falarmos deste assunto, hoje nós viemos em um lugar lindíssimo, gente. Aqui é um centro para tratamento de dependentes químicos. É um centro lindo, a gente tem piscina, um lugar aconchegante, com muita grama verde, os pássaros cantando. Nós vamos explicar para vocês por que é importante essa estrutura no tratamento das pessoas que sofrem com a dependência química. Vem com a gente. Esta é Eliana Fonseca, psicóloga, especialista em dependência química, uma das fundadoras da clínica. Muito obrigada por nos receber aqui, Eliana. Muito obrigada. Prazer, meu. A gente já começa perguntando: a dependência química causa no homem, na mulher, seja em quem for, que tipos de problemas? De uma maneira geral, a dependência química afeta o ser humano no todo, né? A gente costuma dizer que é uma doença física, emocional e espiritual. Então, nesses três níveis, ela atinge quem cria a dependência química. A gente percebe que quando é descoberto em alguma família que tem algum usuário, geralmente algumas pessoas têm a tendência de querer cuidar daquilo em família mesmo, não levar para um profissional. Qual o risco disso? O risco é grande. Primeiro, muitas pessoas, muitas famílias agem assim porque negam. Muitos estão enxergando, estão vendo que aquele familiar está com um problema e nega, porque dói aceitar que na minha família tem alguém que usa drogas. E a família muitas vezes se sente envergonhada, se sente culpada, então ela quer esconder aquilo ali das outras pessoas, não fala pra ninguém e tal. Aí quando a coisa vai tomando um vulto tão grande que não tem mais como esconder, muitas vezes é quando a família procura ajuda profissional. E eu falo sempre que detectou, desconfiou, tem que procurar ajuda. Quer dizer, fazendo uma analogia para qualquer outra doença, a dependência química é a mesma coisa. Se você não previne a doença, você corre o risco de contraí-la. Se você contrai e não trata, você corre o risco dessa doença agravar. É importante que a família perceba que algo está acontecendo de diferente. Geralmente pode vir o desemprego, a pessoa pode perder o trabalho por conta da dependência, vem aí a separação também, conflito com os filhos, são inúmeros fatores, né? Até questão de apetite a gente pode observar. O que mais que a gente pode perceber? Tem algo errado com essa pessoa. Normalmente os pais têm que ficar muito atentos. Quando são filhos, né, e principalmente filho adolescente, é muito importante observar as mudanças de comportamento nesse adolescente. Porque tem coisas que são próprias da adolescência, mas outras não. Então, às vezes cai muito o rendimento escolar, ele vai ficando mais arredio, às vezes a falta de cuidado até com ele mesmo, prestar atenção em objetos estranhos dentro de casa, porque a maioria, quando começa a usar drogas, ele vai usar na rua, mas volta para casa bem. Mas com o passar do tempo, ele já começa a dar sinais. Então é importante os pais olharem, por exemplo, às vezes nas coisas deles tem alguma coisa estranha, algum tipo de cigarro estranho, até de medicamento. Há um tempo atrás uma mãe me procurou e ela descobriu que o filho estava usando maconha porque ele estava usando muito colírio. Então foi um sinal que ela, por que você está usando colírio todo dia? Porque quando fuma maconha o olho fica vermelho, então normalmente eles pingam colírio para limpar a conjuntiva nessa partinha branca do olho. E aí foi um dos sinais. Não tem vários sinais, isso quando é filho adolescente. Agora, quando é uma pessoa já adulta, marido, mulher, a gente tem que prestar atenção principalmente no rendimento no trabalho, igual você acabou de falar, né? Aquela pessoa que começa a faltar muito no final de semana, principalmente quando é um caso de alcoolismo. Bebe durante o final de semana, chega na segunda-feira, não dá conta de trabalhar. Então as pessoas acham, não é só de vez em quando, ele vai controlar, ele não vai dar continuidade a isso. Só que infelizmente a coisa tende a progredir. Você pode nos dizer daquela pessoa que faz muito uso contínuo do álcool? Pode ser que ela venha a desencadear aí uma necessidade maior de já ter uma outra droga também no organismo?
Não necessariamente outra droga, mas a gente sabe que hoje o alcoolismo é um dos problemas mais graves que a gente tem em relação à dependência química. Exatamente pelo álcool ser uma droga lícita, permitida. É lógico que tem algumas restrições, que menor de idade não pode beber e tal, mas o álcool ainda é o maior problema. Então, assim, com certeza a pessoa começa a beber, ela corre um risco enorme de desenvolver o alcoolismo, sim. Não necessariamente ela vai passar para outras drogas. Ela pode ficar só no álcool, mas ela corre o risco de virar um dependente do álcool, sim, que é uma doença gravíssima também. A pessoa, ela por si só, ela tem consciência de que ela precisa de buscar ajuda ou precisa do apoio de uma segunda pessoa, né? Um parente, um amigo? Olha, normalmente a pessoa no início ela não enxerga que ela está com um problema. O próprio usuário, ele também nega que ele está com problema. Ele passa por essa fase de negação. Ele acha que ele vai controlar, por exemplo, em relação à bebida, eu vou beber só de vez em quando, eu vou controlar, eu estou fumando maconha, eu vou fumar de vez em quando. Ele custa a entender que ele está começando a ficar dominado pelaquela droga. Então é importante que alguém sinalize isso para ele. No início a gente fala que eles ficam muito em fase de lua de mel. Então eles não veem defeito, eles não veem problema nenhum em usar, é uma questão de diversão, de farra, de brincadeira, né, de curtição com a turma. Aí a própria turma às vezes começa a sinalizar, eu escuto muito isso na linguagem deles, né, velho, você está bebendo demais, velho, presta atenção no cigarro, ou na maconha, né. Então às vezes o próprio colega, o que não está usando tanto, já sinaliza para aquele que está usando muito. Então a coisa começa a desencadear e aí ficar mais grave. E é importante também a gente sinalizar que há fatores genéticos e ambientais que influenciam. Então se na família tem alguém que já teve problema com bebida, pai, mãe, avô, tio, né, essa pessoa teria uma vulnerabilidade maior para ter o problema do que uma pessoa que não tem. Agora, Eliana, qual o conselho você pode dar para quem que está nos assistindo e que tem algum amigo ou algum familiar que está nessa condição de se drogar? A primeira coisa que tem que ser feita é a família procurar uma ajuda especializada, de um psiquiatra, de um psicólogo, alguém que tenha experiência na área de dependência química, para que essa pessoa seja avaliada e aí, a partir daí, a gente vê que tipo de conduta terapêutica indicada para o caso. Porque existem vários tipos de tratamento para dependência química. Tem o tratamento ambulatorial, onde a pessoa, dependendo da gravidade, né, da demanda do caso, é indicado um tipo de tratamento. Então, tem o tratamento que é ambulatorial, onde a pessoa vai, faz a consulta, volta para casa. Tem atendimento, tem tratamento que é de permanência dia, onde a pessoa passa o dia no setor de tratamento, volta para casa à noite, e os tratamentos de internação permanente. Então é importante que cada caso seja avaliado para que a gente faça o diagnóstico correto, que isso é o básico para um bom tratamento, é você ter o diagnóstico correto para o caso, e aí sim você indicar o tipo de tratamento que é mais adequado para essa pessoa. Fala pra gente qual que é a importância da internação para os dependentes químicos, aqui como funciona, quantos vêm em média por vez, que tipo de apoio que eles têm, de quais profissionais. Depois de feita uma avaliação do caso, a gente vê se há necessidade ou não de internação. Normalmente o paciente é indicado com internação, principalmente quando tem dois aspectos, a heteroagressividade e a autoagressividade. O que é isso? A heteroagressividade é quando ele está agressivo com os outros, no entorno dele, familiar, é a pessoa que chega em casa já quebrando tudo, agride pai, agride mãe. Esse é um fator que a gente observa muito, a heteroagressividade. A autoagressividade é quando ele está usando droga de tal maneira que ele corre risco de ter uma overdose e morrer, autoextermínio, né? Tem muito dependente químico que chega no ponto também que fala que eu não dou conta mais, e muitas vezes eles tentam suicídio. Nos quadros também psicóticos, nos quadros mais graves, mentais, onde há uma comorbidade psiquiátrica mais grave. Então, assim, a internação não é da noite para o dia. Tem que ter uma avaliação muito criteriosa, um diagnóstico muito correto para indicar a internação. Então, a gente tem um programa terapêutico aqui na Gênesis, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Ele é acompanhado, ele é monitorado, ele é cuidado por profissionais de diversas áreas. Então, a gente tem a área de psicologia, terapia ocupacional, educador físico, a parte psiquiátrica também, principalmente nos casos que há necessidade de uso de medicação. E tem a parte de lazer, mas a gente tenta reproduzir para eles um ambiente familiar, onde ele terá que aprender uma disciplina, horário para acordar, horário para dormir, horário para as atividades, horário para alimentar, porque ele já tinha perdido isso tudo lá fora, até do autocuidado, né, cuidar da própria higiene,
de uma boa alimentação. Então, assim, aqui é um ambiente que a gente tenta cuidar dessa pessoa de uma maneira geral, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente também. Aí ela sai daqui pronta para voltar para o mercado de trabalho, para voltar para a família, com a autoestima elevada, com a saúde em dia, isso que é importante, né? E é esse o nosso desejo, né? Que ele faça uma reinserção social plena. Então a gente cuida dele para que ele consiga voltar para o mundo lá fora bem, assim como você disse. Nossa, que bacana, nós ficamos muito felizes, Eliana, esse lugar é maravilhoso e muito obrigada. Uma delícia ouvir os pássaros o tempo todo aqui. Obrigada mesmo por nos receber. Fica a dica, gente, conhece alguém? Faça contato, procure um especialista para que essa pessoa possa ser recuperada o quanto antes. Obrigada pela companhia de sempre. Até mais.